Para o maratonista existe essa parede quando ele passa dos 30 quilômetros, mais ou menos, como diz o professor Carlos Ventura, né, o Carlão. Mas aqui no caso, a barreira, a parede, está na marca de 2 horas e 3 minutos e o Mutai está apenas a 2 centésimos de segundo, a 2 segundos de quebrar essa barreira. Estão ao vivo, largada masculina da prova número 116 da maratona mais antiga do mundo em Boston. Ela perde só para a maratona criada 1 ano antes, exatamente nos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, em Atenas, na Grécia, pelo professor Michel Breal, que inventou a maratona e deu de bandeja para o seu grande amigo Pierre de Coubertin. Liga do mundo. A gente dizia na transmissão, ela só perde para a primeira maratona disputada em Atenas em 1896. Essa foi criada 1 ano depois, 1897. E você, como jornalista maratonista, que eu sei que você é, né? Você deve estar alucinado de acompanhar junto com a gente ao vivo essa prova. É verdade. Bom dia, Kaká. Bom dia, Kleberson, ao assinante Band Esportes. Esse é um momento especial para quem gosta de correr, e aí são milhares de amadores que estão correndo, né? Porque para chegar a essa prova, o desafio é fantástico. O índice para se chegar a Boston é uma coisa maravilhosa, além do desafio dessa prova, de correr nesse dia, o desafio de você conseguir o índice para chegar até Boston. Então, para milhares de amadores que estão correndo essa prova, é um momento especial, né? Me parece, eu não tenho informações ainda, Kaká, mas me parece que a temperatura tá boa, né, Kleber? Quenianos e etíopes são imbatíveis hoje em dia, Capitão? Hoje eu tenho a impressão que sim. Hoje, o único não africano que chega próximo dos quenianos, dos etíopes, é o Marilson Gomes dos Santos. É o homem que tem no planeta a melhor marca não africana nesse momento, não é? A gente pode dizer um não africano com o melhor índice. Eu tenho a impressão que está muito difícil, muito distante de nós termos alguém se aproximando dos africanos. Que as garotas ficam vendo a passagem dos corredores. É isso, Cláudio? É o Wesley College. Fica no quilômetro 20 da prova. Quase no meio da prova já, onde vocês vão perceber aí uma quantidade muito grande de mulheres fazendo uma torcida muito grande pelos atletas, e eu acredito que eles vão mostrar, porque é um dos pontos da prova que chama muita atenção, né? Esse ponto do Wesley College. E vocês vão ver daqui a pouquinho sobre o que a gente está falando aqui. O que elas dizem para os corredores? Bom, aí já não sei te dizer exatamente, né? Eu não falo tão bem inglês assim, né? Não, fala assim, são palavras de incentivo, você queria dizer. Exatamente, palavras de incentivo. Palavras de incentivo. Muito bem, 15 minutos com bloco de elite masculino. Daqui a pouquinho você vai vendo aqui também o cadeirante, né? Que já está bem à frente. Está voando com sua cadeira aerodinâmica. E também as mulheres. As mulheres já estão um pouco mais à frente, já que a largada feminina aconteceu 30 minutos antes. O tempo, né? A diferença de tempo entre a corrida masculina e feminina é algo em torno de 20 minutos. Então a gente deve ter a chegada feminina mais ou menos aí uns 10 minutos antes da prova masculina. E aí destaque para o Mutai, que já vai aí puxando a prova, cercado ali pelos atletas que pretendem fazer grandes marcas, né? A gente percebe que alguns ali muito provavelmente estão tentando ver até onde eles conseguem acompanhar o Mutai. E o pelotão de mudar, porque a Maratona de Londres não passa pelo Estádio Olímpico, e o Estádio Olímpico está sendo construído em outro ponto da cidade, então, portanto, vai ter que ser totalmente modificado o percurso da maratona por conta do início e chegada no Estádio Olímpico, como é tradicional em maratonas olímpicas, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? E eles vão correr em Londres agora, um percurso diferente, mas numa temperatura totalmente diferente também, porque Londres em julho
é muito quente, né, Cacá? É muito quente, parece muito até com o verão brasileiro aqui, o verão europeu e principalmente o verão de Londres é muito parecido com o verão brasileiro. Mas o tempo está meio do avesso, né? Ontem nós mostramos a maratona de Roterdã com 9 graus, quer dizer, em plena primavera que acontece na pista de 400 metros. Então, e a pista é totalmente plana, né? A rua certamente tem aclives e declives, ela tem as curvas diferenciadas. E existe uma maneira de fazer com que o menor percurso que o atleta faça seja exatamente 5K, mas é diferente de correr em pista. Certamente a estratégia é diferente, a maneira do atleta se posicionar é diferente. E a distância é a mesma, mas os recordes são reconhecidos de forma diferente também. Pois é, a única coisa igual é a distância. O resto é tudo diferente. Tudo, absolutamente tudo. O primeiro ponto seria exatamente o que acontece em Boston, né? Os organizadores podem fazer uma prova de 5 km que fica numa avenida que desce o tempo inteiro em linha reta, e isso facilitaria bastante. Ou numa avenida que o vento sempre bate a favor do atleta, que também vai modificar o resultado da performance do atleta. Então... E a história conta, né? Hoje, por exemplo, você tem aí corredores espetaculares. Kenenisa Bekele, por exemplo, etíope, nunca conseguiu ganhar uma grande maratona, mas ele é especialista em 5.000 e 10.000. O Paavo Nurmi, finlandês voador, também era outro que era especialista em cross-country e essas corridas ditas menores. Agora, a gente teve, por exemplo, o fenômeno Emil Zatopek, que foi o único a fazer a chamada tríplice coroa, né? E vencer em Helsinki 5.000, 10.000 e a maratona. Mas aí é uma exceção à regra e realmente o cara é um monstro. E aí chegou um ponto importante da prova aí, né? O Brian, o americano, resolveu ditar o ritmo e tentando escapar do pelotão. Uns 52 minutos de prova, já aí próximo do quilômetro 20, tá tentando escapar do pelotão e alterou o ritmo da prova. Temos um cadeirante ali, mas que ele não faz esforço algum, até porque não permite, né, pela disfunção que ele tem, mas tem o empurrador da cadeirinha. Esse que é o atleta, né? Esse que é o verdadeiro atleta ali no caso. Mas é bem bacana também o exemplo que está sendo dado. Não chegamos ainda na metade da maratona masculina. Temos 53 minutos. A metade de hoje passa aí de 1 hora, 1 hora e 1, 1 hora e 2. Então não alcançamos ainda os 21 quilômetros e pouco menos de 100 metros. E aí estão passando aí pelo quilômetro 20, né? Estamos quase... Não, no quilômetro 20 não, tá um pouco... Então, é um pouco antes do quilômetro 20, antes ainda. Né? O 21 e menos de 100 metros, que faz realmente a metade da maratona, né? Que seria a meia maratona. Nesse instante a gente vai vendo o pelotão de elite, o bloco de elite, com muitos africanos e 4 brancos. 4 brancos. Vamos ver se eles vão ter pernas suficientes para... tem um japonês ali ao fundo, dá para identificar bem, de uniforme verde. 2 do lado direito e 1 do lado esquerdo. São os brancos que, como já disse o Cleberson, eles fogem do bolo, eles fogem do contato físico. Que é muito acentuado, né, Cleberson? A possibilidade de você tropeçar na canela de um, tomar uma cotovelada é muito grande. Para os africanos, eles que estão acostumados a brincar de correr nos parques, nas savanas africanas, para eles é bastante simples e se posicionam de uma maneira, mas alguns atletas têm uma certa dificuldade de correr no pelotão e preferem se afastar um pouco, ficar à espreita ali, aguardando o momento, e até mesmo por tática de prova, né? Ficar um pouco atrás, assim como a russa, a Galina, que está lá no pelotão feminino sempre acompanhando. Eu já tive a impressão 2 vezes que ela estava perdendo contato com o pelotão, mas aí por 3, 4 vezes a gente percebe que as imagens voltam no pelotão feminino e ela está sempre ali na mesma posição, 10 metros atrás do pelotão, o que pode ser uma estratégia de tentar surpreender as atletas em algum momento da prova, assim como... E 3. Muito bem. O atleta ganhar a Maratona de Nova York estreando nela em 2010, né, é realmente fantástico, com 2 horas e 8. Ele também, 2 horas e 8 é um tempo que em outras maratonas seria bastante, como ontem, por exemplo, 1 hora de prova. 1 hora de prova passaram... Do lado esquerdo do vídeo, esse atleta branco, Butler, ele é holandês, tem 26 anos, 19 anos, não. Não, o número 26, dele. O número dele. 26 anos, holandês.
está aí, melhor marca dele, 2 horas 12h59. Tá tentando melhorar o resultado pessoal, uma prova muito boa para fazer isso. Hora de uma aguinha. E tá num ritmo muito forte, hein? Aí o atleta não precisa se preocupar com o squeeze ideal, né? Com a sua composição química vitamínica, né? Ideal, então eles pegam apenas a água e seguem em frente. Alguns inclusive jogam na cabeça, né? Como se fosse ali um chuveirinho refrescante, porque a temperatura está subindo. Nós começamos às 10h30 na prova feminina com 21 graus. Já temos 26 graus de temperatura nesse instante. E a chegada deve ser com algo em torno de 30, hein? O fim de semana. Bom, aí a elite masculina tentando pegar água também. E aí se o atleta não consegue, ele vai seguir desidratado, o que é gravíssimo, o que é um problema muito sério. Nós tivemos alguns anos atrás a colocação de alguns chuveiros para que os atletas pudessem passar, só que aí você tinha alguns problemas, né? Primeiro, a diferença térmica. Segundo, que você deixava o tênis do atleta absolutamente cheio de água. E aí também os chuveiros foram tirados e passou-se a usar ou o copo d'água, né, para ele jogar na cabeça, ou até mesmo esponjas. Ontem em Roterdã a gente tinha estações de esponjas, que eram estações com esponjas embebidas em água, para que os atletas pudessem também fazer uma hidratação diferenciada. Então são formas que vão se buscando para que se atenue toda a dificuldade dos atletas. Você lembra aquela dezena, aquela dúzia de atletas que estavam posicionados? Repare que essa dúzia já vai se dissipando. Nesse momento você tem 2, 4, 5 aqui à frente e os outros vão ficando para trás, Cleverson. E isso era bastante provável que fosse acontecer, porque passar a meia maratona em 1 hora, abaixo de 1 hora e 1 minuto, daria grandes possibilidades de acontecer uma quebradeira generalizada ali a partir do quilômetro 30. E ali a gente percebe ainda o Mutai, o Matebo e mais um atleta agora que tá difícil identificar aqui, mas eu acho que é o Wilson. Os próprios treinadores, mas aí cada um tem o seu, então por isso que eles passam ali e os squeezes são diferenciados para que cada um pegue o seu, isso em se tratando de bloco de elite, hein, gente? Não estou falando do povão, não, bloco de elite. E 1 hora e 32. E o Mutai ficou. O Mutai ficou, sobrou apenas aí o Levi Matebo, que tem 2 horas e 5h16 como melhor resultado, é muito respeitável isso. Ele que tem apenas 22 anos de idade, o Matebo. É muito difícil, viu, hoje em dia, afirmar o favoritismo de um atleta em maratonas. Ontem, inclusive, Cleberson, a gente acompanhou a prova inteira o Moses Mossop, queniano, que era tido como aquele que iria quebrar o recorde mundial. A TV holandesa, na maratona de Roterdã, ficou o tempo todo em cima do Moses Mossop. Só que chegou um momento que o cara abriu o bico e aí quebrou, né, como a gente diz aqui. Aí os etíopes, eles conseguiram... Ontem o Mossop percebeu que o ritmo não dava para ele, segurou um pouco, no final tentou buscar, ele chegou a estar quase 1 minuto atrás do pelotão de liderança e chegou a 14 segundos do líder, mas não tinha como. Ontem os etíopes realmente fizeram uma prova, uma estratégia perfeita. Hoje aqui, ó, sobraram apenas 2 atletas, o Matebo e o Kissório, Mateu Kissório, que tem 2 horas e 10 como melhor resultado pessoal, 2 horas 10 minutos e 58 segundos, que é quase 2h11, o que aí nesse ponto transforma o Matebo como favorito por ter um melhor resultado, mas os 2 atletas têm apenas 22 anos de idade. 22 anos de idade, são muito jovens para maratona, não é usual que atletas dessa idade vençam grandes maratonas, mas os 2 aí estão vencendo pela juventude e há uma tendência mais jovem os quenianos se iniciem nessa prova. O Adriano de Batatais pergunta se a gente acha que o Gebre pode surpreender, né? Como ele surpreendeu em Nova York. Quando ele ganhou em 2010. Mas no bolo se essa aí, questão, né, tivesse sido... Na verdade, a questão deve ter chegado um pouquinho antes, aí, quando o Gebre ainda estava na última imagem, claro. Né? Quando ela para as piscinas, tudo do melhor. O que permite dizer que dessa vez o Brasil vai com pelo menos uma estrutura melhor que em outras Olimpíadas. Olha, você viu imagens de 82, né? Imagens recuperadas aí de 1982. E naquela época havia batedores com motos, né? Grandes, possantes ali, como em geral acontece na São Silvestre. Então é uma forma de você proteger o corredor. E aí Levi Matebo vai
assumindo aí a primeira posição, 2 vitórias em maratonas, em Barcelona, na em Espanha, 2011. E venceu Bruxelas também em 2010. Isso. E lembra daquilo que a gente falou aqui? Quer dizer, aquela dúzia de competidores já se resume a alguns poucos que vão aí na liderança da prova, hein? E o Mateu Kisório, que tem 2 horas 10 minutos e 58, realmente ficou, né? O Matebo fez o ataque no momento que ele esperava e que considerava adequado. Agora faltando aí pouco mais de 5 km para o final da prova, deve ter passado o quilômetro 35. E aí o currículo aí do Geoffrey Mutai, que tem 2 horas 3 em 2011. Em Nova York ele tem 2 horas 5:06, ele foi foco um pouco da atenção. E aí o currículo do Levi Matebo, né? 22 anos, queniano, que venceu Barcelona com 2 horas e 7 em 2011 e venceu Bruxelas com 2 horas e 13 em 2010. É um currículo respeitável, partindo aí para possivelmente para a terceira vitória. Como uma preparação, né? Como uma forma de você treinar para depois, em Nova York, ele conseguir o bicampeonato. Aqui pode acontecer a mesma coisa, de repente o Mutai quebrou no meio do caminho. Ele tem pela frente no dia 22 a Maratona de Londres. E depois teria a Olimpíada. O problema é que quenianos e etíopes não sabem ainda quais serão as dores, lamentavelmente. Aconteceu a mesma coisa com o cadeirante, coitado do cadeirante. Ele chegou, ele falou, pelo amor de Deus, me arrumem um copo d'água. E olha a surpresa aí, Kaká. A gente falava aí, né? Falou bastante do Levi Matebo, que fez aquele ataque e que no final poderia ser surpreendido. E parece que tem alguém ali que ultrapassou já o Matebo. 2 horas e 5, muito acima do esperado, hein? É um daqueles dois irmãos, esse é o W. É o Korir. É o Korir, é o W Korir. É o Wesley Korir. É o Korir, exatamente. O Korir fica junto com o Matebo, que volta para a primeira posição. Você olha assim e fala assim, esses dois são irmãos. Não, eles são irmãos gêmeos. Aí eu vou dizer para você, não, o Korir é irmão gêmeo de outro que está na prova também. E olha, apesar do Matebo ter melhor resultado pessoal que o Wesley Korir, o Korir passa a ser favorito por ter vindo aí onde ele não aparecia na prova. Ele estava muito longe, né? Aí passando o quilômetro 40. Já estão muito próximos da chegada aí e o Korir veio de uma distância absurda, né? Tava muito longe do pelotão. E vem mais gente lá atrás, Kaká. Tem mais gente chegando, fazendo o ataque lá. Olha, o Wesley Korir tem 29 anos, o Matebo tem 22. Quer dizer, teoricamente, o Matebo teria mais perna para chegar em primeiro, né? Que ele é mais novinho. Os dois, eu repito, em termos de biótipos, são muito parecidos. Mas vale a experiência também, né? Um atleta de 29 anos tem mais carga para saber momentos certos de atacar. Olha só, caiu a água, o cara saiu, pegou, se abaixou para pegar, né? Algo que não é muito comum ali. O terceiro colocado, que vem muito próximo dos primeiros, hein? Pelo menos vai brigar pela medalha de bronze. Um terceiro colocado que vai logo atrás. Ele se abaixou, ficou procurando a garrafinha e acabou pegando a garrafinha de água ali. Olha que belíssima imagem. Você vê ao fundo o estádio de beisebol do Boston Red Sox. Estádio de beisebol do Boston Red Sox. Uma das marcas aí da cidade de Boston. E aí o Matebo vem na primeira posição. Queniano de 22 anos vai ficando para trás do Wesley Korir. E o Matebo deve ganhar a prova, hein? Levi Matebo. E aí projetado tempo de 2 horas, 11 minutos e 30 ainda. Tem tempo ainda, hein? Muita coisa pode acontecer. O Matebo, mais uma vez, percebendo a presença do Korir, tentou se afastar, aumentou o ritmo. Mas os atletas que vêm de trás não vão desistir tão fácil assim. O Kleberson, projeção de 2 horas e 11. Para quem esperava 2 horas e 3. E a gente desde o início dizendo a expectativa de se quebrar essa barreira humana de 2 horas e 3 minutos em maratonas. É uma diferença muito grande. Realmente o clima atrapalhou bastante, né? Tanto que os atletas todos correram aí quase 10 minutos acima do esperado, né? 10 minutos acima do esperado é muita coisa. E 2 horas e 11 não se vence essa maratona há muitos anos, não se vence com 2 horas e 11.
É uma prova rápida, uma prova que todo mundo corre abaixo de 2:10. E como eu disse, o Wesley Korir não desiste, vem para cima. O terceiro colocado também vem lá, muito forte. Está se aproximando do momento final aí, faltando aí 1 quilômetro para a chegada. Pouco mais de 1 quilômetro para a chegada. A briga vai ser dura. O Matebo já está preocupado, olhando para trás ali. Vai ser muito, muito difícil. Pois é, muito acima da expectativa, 8 minutos aproximadamente, acima do que se esperava na chegada dessa prova. Mas a explicação única é o tempo. Temperatura alta, umidade baixa, e é isso que a gente vai vendo aí. Os africanos ladeados, né? O Korir e o Levi Matebo. O Korir também, que é queniano, quer dizer, são as duas quenianas chegaram na frente, aqui 2 quenianos vão atropelar na chegada e tem um terceiro competidor atrás ali que a gente não consegue exatamente identificar, mas deve ser queniano, se não for queniano é etíope e é assim mesmo. E eles estão ultrapassando as mulheres que aparecem aí, são a elite feminina, né? Provavelmente essas mulheres estão entre as 10 ou quem sabe entre as 15 melhores no feminino, chegando aí na maratona, né? Eles vão partir para aquele viaduto ali, onde eles vão ter a última subida da prova, né? Logo após a parte baixa do viaduto, eles iniciam uma subida leve. E mais uma vez o Matebo fez outro ataque muito forte. O Wesley Korir tentou se aproximar, encostou nele. Ele já se afasta novamente para o último suspiro aí, né? E o Wesley Korir tentando manter o ritmo. E corre com uma categoria impressionante. Ele em determinado momento quem levou fez o a ataque mão. foi o Wesley Korir. Me enganei aqui, Kaká, desculpa. Me enganei. O Wesley Korir fez o ataque, ó. Deixou o Matebo para trás. É que eles são tão parecidos, né? São robóticos, né? É um estilo robótico de correr. São absolutamente iguais. Parece que foram feitos da mesma forma. Por ser um atleta bastante experiente, isso era esperado. Eles iam aguardar um momento para fazer o ataque. Ele fez o ataque faltando aí bem menos de 1 quilômetro por fim da prova. E aí vem ele, da elite masculina, 2:10. Projeção de chegada com 2:11. É muito alto em relação ao que se esperava no início da prova. Isso se a temperatura se mantivesse baixa, né? Como isso não aconteceu. Ficou bastante, hein, Kaká? Ficou. E aí vem um dos irmãos Korir. Eles que disputaram, né, em dupla no início, né? São 2 irmãos gêmeos. Esse aí é o Wesley. É o Wesley. É o Wesley Korir e tem o Laban. O Laban ficou para trás. Laban Korir. E aí vem o momento da chegada. Última curva. Última esquina. Não se vê ninguém atrás. O Matebo vai ficando para trás. E o Wesley Korir vem para vencer a Maratona de Boston 2012. Aí vem ele para o momento da chegada. Toda a expectativa. Ultrapassa 2:11. Acima de 2:11, calor muito forte. Já temos aí 30, 31 graus. Um calor realmente absurdo. E aí a chegada desse competidor. 10 graus aproximadamente foi a diferença do início para o final da prova. Isso minou demais a resistência dos atletas. Foi quebrando aos poucos os atletas que tinham expectativa da chegada e até da quebra, né, da marca do Geoffrey Mutai no passado, que foi de 2:03:02, a maior marca já estabelecida numa maratona em todos os tempos. Aí vem ele, hein? Vamos chegar a 2:12. Já vamos virar o reloginho para 2:12. Aí está, 2:12. É muita coisa. É muita coisa hoje em dia. Realmente, Kaká, tanto no masculino quanto no feminino, quase 10 minutos acima do esperado, né? O tempo realmente muito difícil. Os atletas devem estar sofrendo demais. Momento da chegada. É só abrir a câmera e partir para o abraço. Aí vem ele, Wesley Korir, queniano, 29 anos. Bem mais experiente do que aquele que estava em primeiro, o Matebo, com 22. Aí o momento para a chegada. A gente abre a câmera aqui, vai ver o relógio lá no alto. E aí está ele. Cruza em primeiro com 2:12:40. 2:12, 40 segundos. Wesley Korir do Quênia vence a Maratona de Boston 2012, Cleberson.
Atleta mais experiente, né? Ele esperou um momento certo, ele só liderou a prova no último quilômetro, né? Por 40 quilômetros nós vimos aí do 30 ao 40 o Matebo liderando. O Matebo fez o ataque no momento que achou oportuno e infelizmente para ele não deu certo. O Wesley Korir, um pouco mais experiente, percebeu aí a diferença da temperatura e da umidade e tentou segurar um pouco o ritmo da prova, teve perna para fazer um ataque no final e com muita experiência aí, com méritos, venceu a prova e está de parabéns o Wesley Korir. Fez uma prova impecável, assim, vamos dizer, pelas condições que ele teve durante a prova, né? Agora os atletas todos sofreram muito, né, tanto no masculino quanto no feminino, para fazer uma prova que todo mundo esperava que fosse para 2 horas e 2, 2 horas e 3, eles acabaram passando a meia maratona em 1 hora e 6, o que já dizia pra gente que realmente teriam poucas chances aí, né? Muito bem, tá aí a chegada. Esse seria o verdadeiro vencedor. Você tira ali os africanos e aí o Hartmann vem chegando para vencer a prova, vai. O Jason Hartmann, americano. Ele que tem como melhor resultado 2 horas 11 minutos e 6, fez uma corrida muito boa. Atleta muito experiente, já representou os Estados Unidos em Jogos Olímpicos. E o primeiro atleta branco a cruzar a linha de chegada, o americano Jason Hartmann, de 31 anos. Vai passar ali com a marca de 2 horas... e 14 minutos e 30 segundos. Aí, portanto, a passagem do Hartmann. Muito bem, e assim nós mostramos para você a Maratona de Boston desde 10h30 da manhã, né, com o início da prova feminina, às 11 a prova masculina. Havia uma expectativa muito alta de quebra de tempo aí de 2 horas 3:02, mas acontece que a temperatura estava muito alta, a umidade muito baixa e essa expectativa fica adiada para o ano que vem. Mais uma prova para entrar para a história, né? Para os atletas ficarem atentos aí a esse tipo também de preocupação, tanto o horário de largada quanto a temperatura e a umidade são fatores que devem ser levados em conta na hora de você traçar sua estratégia de prova. Não adianta você querer fazer o melhor resultado da sua vida na melhor prova, sendo que nesse dia isso aí pode acontecer. 30 graus de temperatura ao final da prova, com umidade de 40%, complica bastante a vida e foi o que aconteceu. E os atletas, percebendo isso, seguraram um pouquinho o pé e sofreram bastante para não serem cozidos aí durante o percurso, né, Kaká? Esse é o termo certo, esse é o termo certo. Mas foi muito legal, portanto, a Cherop, queniana, com 2 horas 31:50, a primeira colocada na prova feminina, e Levi Matebo, Wesley Korir, queniano de 29 anos, 2 horas 12:40, o vencedor da prova masculina. Cleberson Yamada, muito legal, mais uma